Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 341, iniciando a leitura do capítulo 7, a sexta dor, a descida da cruz, do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. A escuridão do eclipse tinha desaparecido e as verdadeiras sombras da noite estavam começando a cair. A cruz ficou vazia no Calvário contra a luz que o sol, ao pôr-se, deixara atrás de si a oeste. O espetáculo do dia tinha acabado e as multidões da cidade tinham ido embora. E a corrente de seus pensamentos foi desviada para outro lugar. Algumas pessoas se moviam no alto do monte, as que se tinham preocupado com a descida de Jesus da cruz, ou que traziam especiarias da cidade para embalsamá-lo. Maria sentou-se ao pé da cruz, com o corpo morto do filho atravessado no colo. Volta para nós, minha mãe, Belém e os dias da bela infância. Há muitos tipos de sofrimento humano. É difícil compará-los uns com os outros, porque cada um tem sua peculiaridade, e cada peculiaridade tem uma eminência que lhe pertence, que nenhuma outra tristeza compartilha. Assim, pode facilmente acontecer que uma tristeza que pareça menor que outra seja, na verdade, maior, devido ao momento em que vem, ou às circunstâncias em que ocorre, ou à posição que ocupa numa série de outras dores. Este é o caso da sexta dor, a descida da cruz. É a tristeza de uma dor realizada, e, a este respeito, difere a uma só vez da antecipação angustiante e da luta ativa de uma miséria presente. Esta diferença não pode ser desconhecida por nós em nossa própria experiência. Quando estamos no ato de sofrimento, não estamos totalmente conscientes dos esforços que fazemos. Toda a nossa natureza se eleva para atender ao que temos de suportar. Revelam-se capacidades de dor que até então não conhecíamos. Talvez também tenhamos maior quantidade de ajuda sobrenatural. Quando, porém, a pressão se alivia, quando a luta se acaba, então nos tornamos conscientes do vazio que a dor deixou em nossa força. O desgaste da dor, como fadiga corporal, vem quando tudo se acaba. Nós endurecemos-nos, por assim dizer, e nosso coração começa a doer mais sensivelmente, na tranquilidade aparente que se segue a desgraça. A reação faz-se sentir numa depressão peculiar, que é quase mais difícil de suportar que o sofrimento real. Não tanto porque seja intrinsecamente maior que o sofrimento real, mas porque vem depois dele, e sendo ele próprio o esgotamento de nossas forças de resistência, não tem nada sob si para apoiar-se. Acontece também, na maior parte, que, por uma crueldade misericordiosa da providência, nossos deveres comuns, ou até algumas vezes nossas funções, a que a nossa dor deu nascimento, se apresentam diante de nós e exigem nossa energia e nossa atenção.
crueldade misericordiosa da providência. Mas enquanto isso, muitas vezes dificulta a reação da dor de ir demasiado longe. É também em si difícil de suportar. Nós raramente estamos em maior falta de graça que no momento de retomar os deveres de nosso posto, após uma interrupção da dor. É como recomeçar a vida em desvantagem. Talvez tenhamos mais que fazer quando somos menos capazes de fazê-lo. Usamos nosso poder de suportar a dor e justamente quando a crueza de nossa miséria está passando, novas funções, seja por contraste, seja por associação, vêm reabrir as velhas feridas. E como é que suportaremos isso? Ademais, a dor excessiva, ainda que dure pouco tempo, parece ter um poder peculiar de destruir hábitos. As coisas, mesmo as difíceis, são fáceis para nós porque estamos acostumados a elas. Mas depois de uma tristeza violenta, tudo parece novo e estranho. Perdemos nossa antiga capacidade. As coisas mudaram de lugar em nossa mente. As coisas fáceis são difíceis agora, por causa da novidade. No entanto, a vida é inexorável. Ela deve continuar, e sob as velhas leis, como uma máquina implacável que não pode sentir e, portanto, não pode fazer concessões. Agora talvez haja maior julgamento de nosso valor do que quando suportávamos os golpes que o infortúnio espalhava sobre nós. Esta é a explicação da sexta dor. Este é o lugar que ocupa nas tristezas da nossa mãe querida. Pensai na crucifixão e em tudo o que ela envolvia. E não seria a reação, depois disso, algo que está além do nosso poder de conceber adequadamente? Imensa como é a santidade de seu coração imaculado, a dor pode ainda encontrar trabalho que fazer e pode construir o edifício mais alto, bem como embelezar o que já está construído. A alma de Jesus passou para a terra ao pé da cruz e desceu ao limbo dos patriarcas. Maria ainda estava ao pé da cruz. Ela compreendeu em sua integridade o grande mistério da separação entre aquele corpo e aquela alma, a morte do Filho de Deus. A alma deixou-a, mas tem ainda o corpo. Na dor vindoura, e depois a mãe estará de fato sozinha. Para a maioria, Deus não se retira todo de uma vez. Poupa a fraqueza da alma e passa por ela quase insensivelmente. Depois de favores especiais e de união mais íntima, como o perfume exalado gradualmente fora de um frasco onde foi mantido. Os dois ladrões ainda estão em agonia perto do corpo morto de Jesus. Para um deles, é como a presença reconfortante do Santíssimo Sacramento, que todos nós, em apuros, conhecemos tão bem, porque é diferente de qualquer outro sentimento. Para o outro, não há consolo agora. Ainda há tempo para ele. Maria ainda reza, porque nunca cessa de fazê-lo, enquanto a esperança tem qualquer apoio. O Jesus vivo não está tão longe e pode ouvi-lo se ele gritar, mas ele fez sua escolha e mantém-se nela. A vida que permanece nele
no mau ladrão, né? Profana o Calvário. A crucifixão é uma morte lenta e inclui muitos tipos de dor. Entre elas, deve contar-se a quebra das pernas dos sofredores, seja para aumentar a tortura já infligida, agora que sua duração se tornou cansativa e sem interesse para os ministros da justiça vindicativa, seja por uma espécie de misericórdia feroz para apressar seu término. Há um estudo de um médico da década de 30 sobre as dores da crucifixão, muito interessante. Esse livro foi publicado no Brasil, eu acho que é A Paixão Segundo o Cirurgião. É um livro que eu acho que é publicado até hoje. A tradução dele é antiga, talvez da década de 50, não sei. Mas é um livro muito interessante sobre a parte fisiológica, anatômica, médica, enfim, das dores da crucifixão. É muito interessante ler. É um médico muito culto. Publicou esse livro, se não me engano, é italiano. E dizem que o Papa, acho que Pio XI, quando leu esse livro, ele ficou horrorizado da riqueza, né, das informações que esse médico adicionou aos sofrimentos de Nosso Senhor, né? Ele descreve todas as dores, né, de um Pierre Barbet, é o nome dele, né? Então é francês, né? O livro eu acho que é isso mesmo, né? A Paixão Segundo o Cirurgião. É um livro difícil de ler, mas segundo o cirurgião, Ele traz muitas, por causa da sua erudição, né? Ele traz muitas informações sobre, inclusive sobre o carregamento da cruz, enfim. O Felipe está falando, o senhor já comentou conosco. Esse livro é impressionante, impressionante. Eu fiquei muito impressionado ao lê-lo, muito impressionado. Como ficou Pio XI, né? Porque ele descreve as dores, né, como um médico, né? Como um médico. E ele adiciona informações que antes não existia, né? Por causa da evolução mesmo da medicina, né? Nem os padres da patrística, ninguém sabia, né, dessa... Quer dizer, as pessoas que assistiam às crucifixões, elas viam, né, no rosto dos crucificados, enfim, elas podiam avaliar, né, o horror das dores. Mas o médico traz informações mesmo científicas, né, palpáveis para nós, né? Então, essa coisa da morte lenta, enfim, essas coisas todas, né? Como é que o crucificado morre, né? Quer dizer, ele morre por asfixia, né? Enfim. Então, continuando aqui, né? Os carrascos, portanto... por que eles quebram as pernas, né? Porque as pernas é a forma do crucificado aliviar, enquanto pode, a asfixia, né? Quando ele força a perna para baixo e sobe o corpo, ele consegue respirar, né? Quando você quebra as pernas, aí não tem mais jeito, né?
É, exatamente. Quer dizer, Nosso Senhor, ele decidiu a hora de acabar com o tormento na cruz, né? Quando ele entregou a alma a Deus, ele decidiu a hora que ele ia, né, morrer, não é como os outros, né? E dele não foi, não, as pernas não foram quebradas, né? Os carrascos, portanto, aproximam-se do cimo do Calvário para consumar a punição dos três a quem haviam crucificado, armados de um forte martelo e de pesada barra de ferro, a fim de, com tal peso, fraturar rapidamente os membros quando atingidos. Era um som terrível para Maria ouvi-lo, o sombrio som da carne e do osso, e os gritos agonizantes dos sofredores miseráveis. Um deles, ademais, já filho de sua segunda maternidade, o primogênito de suas orações. O primogênito das orações de Maria são Dimas, né? Mas as palavras não poderão relatar a angústia com que ela os viu aproximar-se do corpo de Jesus. A terra não tinha nada nem de longe tão sagrado. Morto como estava, juntou-se à divindade e, portanto, tinha direito a todas as honras do culto divino. Um toque brusco era um sacrilégio terrível, mas para esmagar os membros, para quebrar os ossos, era uma profanação demasiado horrível, até mesmo para o pensamento. Até para o mesmo pensamento. O pensamento era uma dor intensa para a sua religião. Mas também não estava implicado seu amor? É verdade, a vida já se fora, mas a figura sem vida foi menos objeto de seu amor que quando a bela vida a preenchia? Deixemos responder ao coração dos que lamentam seus mortos. O amor nunca se derrama com mais suave tristeza sobre os olhos brilhantes e com vida do que sobre aqueles que estão fechados para a morte, na morte. Para o olho do amor, o rosto pálido tornou-se duplamente belo. As graças dos anos idos passaram sobre ele. A intensidade de sua quietude sem sentido tem encanto próprio. Os lábios comprimidos falam com uma eloquência muda que lhes pertence. O corpo frio tem de satisfazer dois reclamos de amor, o seu próprio e o da alma. E isso o satisfaz muito bem. Vamos chamar-lhe ele, porque para o amor é a pessoa, a própria que amamos. Assim choraram sobre os filhos muitas mães, de cujas carícias a dignidade da masculinidade adulta os separara durante anos. Mas agora os velhos tempos voltaram e as familiaridades da infância, com mais do que seu passivo abandono, voltaram, e talvez também o antigo olhar infantil, e a dor alimenta-se docemente da beleza de mármore de seus mortos. Quem não sabe disso? Mas se nós, enlutados comuns, cuja dor é tão rapidamente distraída, podemos sentir tudo isso com tanta intensidade, qual não deve ter sido o amor inefável de Maria pelo corpo de seu filho, que era Deus também. Ela não falou, sua voz não rompeu o silêncio, não se misturou com os gemidos dos ladrões que morriam, mas o silêncio de sua oração era alto no céu.
Os homens perversos viram que Jesus estava morto e desistiram de seu propósito. Abre aspas, essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso seu será quebrado. Fecha aspas. Mas havia também outra profecia que observar. Abre aspas, eles hão de olhar para aquele que trespassaram. Fecha aspas. A oração de Maria fará que se cumpra a primeira, mas não que nenhuma tristeza poupe o coração de mãe. Ela deve cumprir a palavra de Deus, mas não deve poupar-se o sacrilégio. Verdadeiramente, esta segunda profecia deve ser uma das espadas de Simeão. Se havia dúvida de se Nosso Senhor estava realmente morto, ou se foi por mera gratuidade de autoridade, pouco acostumada a dar conta de si mesma nessas datas e nesses lugares, um dos soldados se aproximou e fez penetrar sua lança no lado direito do Senhor, através de seu corpo e através de seu sagrado coração, e imediatamente da ferida do sacrilégio saíram sangue e água, um pouco dos quais saltou sobre os membros do ladrão arrependido, como se fosse um batismo exterior ou uma absolvição visível daquele em que a graça interior já realizara seu trabalho celestial. Seria demasiadamente longo dizer de quanto patético amor esta ferida no coração de Nosso Senhor foi figura e símbolo. Foi a contemplação doce de inúmeros santos. A lança abriu um lar, um refúgio, um eremitério naquele coração ferido, em que as almas de todas as épocas, e especialmente destes últimos dias, puseram todos os seus sofrimentos e provações, se renovaram no cansaço de seu exílio e se esconderam da contenda das línguas e de um mundo mau. É a própria glória da devoção ao precioso sangue que esta ferida do Sagrado Coração prove que nosso querido Senhor derramou cada gota de seu sangue por nós. Para nós, portanto, por estas e por outras muitas razões, a perfuração de seu coração é uma de nossas maiores consolações espirituais. Mas temos de considerá-la aqui como uma das primeiras dores de Maria. Há algo no pensamento do corpo morto de nosso Santíssimo Senhor que se sobrepõe à mente e que faz a alma inclinar-se em reverência profunda. Ele ficou pendurado na cruz, à luz da tarde de março, branco, com costuras de sangue escuro por todos os lados e desfigurado por quase incontáveis feridas. Não havia nada sobre a terra tão sagrado como ele. Foi honrado com a mais divina honra. Multidões de anjos invisíveis adoravam tudo ali. No entanto, enquanto era adorável, era impotente também. Era como se o Santíssimo Sacramento tivesse sido deixado no alto de uma montanha onde havia uma passagem para os homens. Este objeto de adoração divina era propriedade de seus governantes,
e tinham acabado de consumar o pecado indizível da crucifixão. Em termos práticos, estava em poder dos executores fazer o que fariam com ele, certos de que nenhuma ignomínia que obrassem seria reprovada. Havia algo demasiado terrível em uma coisa tão sagrada ser deixada em tal insegurança, em tal proximidade do mal, com tal probabilidade de terrível ultraje. A mãe estava ali, seu coração cheio de adoração, mas impotente como o corpo. Se ela fosse suplicar, sua súplica seria sugerir o sacrilégio. Isso estimularia a natureza selvagem daqueles com quem ela tivera de lidar. Mas lá estava ele, pendurado na cruz, direito de ninguém, propriedade de ninguém, em vez de sê-lo dela, de cujo sangue o Espírito Santo o havia formado. Dois criminosos miseráveis contorciam de ambos os lados em sua última agonia. A cidade prosseguia o banquete e preparava-se para iniciar seu descanso sabático. Então era o final da tarde de sexta, né? A cidade estava se preparando para a Páscoa, né? E tudo estava normal na cidade, né? Jerusalém vivia como uma cidade normal, né? Ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo no Calvário, né? A cidade prosseguia o banquete e preparava-se para iniciar seu descanso sabático. Como agora, né? Toda vez que há uma missa, há o sacrifício incruento de Nosso Senhor. Né? Mas a cidade não se preocupa com isso, né? Ela está vivendo a sua vida, né? A vida do paganismo, né? A vida das almas que vão se perder eternamente, né? O corpo da vítima já tinha começado o seu sábado. Sua dor tinha cessado e descansava. Os carrascos retornam. Os soldados romanos sobem e descem o monte. As relíquias da execução devem remover-se antes de o sábado começar. Aquele corpo não pertence à cruz. Pertence a um trono celestial inimaginável, à direita do Pai Eterno. Salvo a mãe em silêncio, ninguém que está ali o sabe. E ela está silenciosa porque não tem o direito de falar e porque sua fala faria mal. Oh, com que frequência no mundo Deus nos assusta por esse aparente abandono de si mesmo, e de tudo o que ele tem de mais querido. E é como se a própria força de nosso amor fizesse tão fraca nossa fé. Tememos mais timoratamente por aquilo que amamos com mais ternura. O amor de Deus traz muitos novos instintos ao coração. Celestiais e nobres que são, não toleram nenhuma semelhança com o que os homens chamariam os mais finos e os mais heróicos desenvolvimentos de caráter. É necessário discernimento espiritual para sua correta apreciação. São tão contrários aos desenvolvimentos da Terra que hão de esperar encontrar na Terra apenas desconfiança, mal-entendido, desgosto.
Não é fácil defendê-los de um ponto de vista controverso, porque nossa controvérsia é obrigada a começar esmolando a pergunta, ou então ser incapaz de sequer declarar-se. Os axiomas do mundo passam atualmente no mundo. Os axiomas do Evangelho não. Por isso, o mundo tem sua própria maneira. Fala-nos baixo, tenta-nos diante de tribunais onde nossa condenação está garantida de antemão. Apela para princípios que são fundamentais para a maioria dos homens, mas são heresias para nós. Daí que seu público participe com ele e contra nós. Somos estrangeiros e devemos pagar a pena de sê-lo. Se somos mal interpretados, não temos direito de contar com nenhuma outra coisa, estando, como estamos, fora de nosso próprio país. Somos feitos para ser ridicularizados. Havemos de ser entendidos no paraíso. Ai desses cristãos relaxados, a quem o mundo pode entender e tolerará, por ver que tem uma mente conciliadora. Uma mente conciliadora. Eu vou parar por aqui a leitura, na página 348. E só comentar o seguinte, né? Essa imagem, não é? Do que estava acontecendo no Calvário, no momento da crucifixão e depois da descida da cruz, né? Com o mundo lá embaixo na cidade de Jerusalém. Essa imagem, né? É uma imagem muito reveladora, né? O padre Faber, nesse último parágrafo, tenta fazer uma reflexão sobre isso, né? Quer dizer, são dois mundos completamente diferentes, né? Ele ainda diz, né? Os axiomas desse mundo, do mundo de Jerusalém, lá embaixo, já fora do campo de visão do Calvário, né? Os axiomas do mundo passam atualmente no mundo. Os axiomas do Evangelho não. Por isso o mundo tem sua própria maneira. Então essa é a maneira do mundo, né? E como o Calvário é repetido em todas as nossas missas, né? Nós podemos imaginar muito bem esse Calvário e essa Jerusalém, né? Este Calvário nas missas, né? E esse Jerusalém nas ruas da cidade. As pessoas que passam de frente das igrejas, que são os altares da crucificação, né? E nem sequer percebem que estão passando do lado de uma igreja, né? São as pessoas que estavam se preparando para o sábado da Páscoa dos judeus, né? E pouco se importando do que acontecia no Calvário, né? São pessoas que jogam o jogo do mundo, operam a
partir dos axiomas do mundo, que, segundo o Padre Freire, são heresias para nós, esses axiomas, né? E isso, essa diferença entre o que estava acontecendo no Calvário e o que estava acontecendo lá embaixo, na cidade de Jerusalém, é uma coisa que se perpetuou a partir de então, né? E na história da igreja, à medida que o mundo se aproximou da igreja, ou seja, se aproximou do Calvário e se ia convertendo, a igreja conseguiu então implantar no mundo um estado de coisas que a gente chama de civilização, né? Que emanava permanentemente do Calvário, né? A civilização cristã, a tal civilização ocidental, que tantos falam, né? É uma civilização que nunca se esqueceu do Calvário, né? É uma civilização da altura do Calvário e não da planície de Jerusalém, né? Não do afastamento do Calvário, né? É claro que hoje nós já estamos muito mais degradados, né? Nós já esquecemos o Calvário há muito tempo, né? O Calvário já não tem nenhum símbolo que nos seduza, né? A lógica do mundo está tão implantada na nossa cabeça, não é? Os axiomas do mundo estão tão implantados na nossa cabeça que a nossa sensibilidade já se embotou, né, para os axiomas do Evangelho, né? Mas houve um tempo em que vagarosamente a igreja conseguiu estabelecer uma civilização que emanava do altar, né? Emanava do altar, né? Eu me lembro bem de um caso que o nosso amigo Sidney Silveira me contou uma vez, um caso corriqueiro. Ele tomou um táxi no Rio para ir em certo lugar e, passando em frente a uma igreja, ele então fez o sinal da cruz, né? Como nós sempre fazemos. E o chofer ficou intrigado com aquele sinal, ele não conhecia, não sabia. E o Sidney falou: olha, esse é o sinal da civilização ocidental. Esse é o sinal do homem civilizado. Esse é o sinal que distingue. Você imagina o Sidney falando isso para um chofer de táxi, né? Eu até posso imaginar. E então ele deu um sermão lá pro chofer, coitado. Porque é isso, né? Você passa na frente de uma igreja, está passando na frente do Calvário, não é? Então, esse símbolo de respeito, não é? Com a presença real do Nosso Senhor, com o espaço sagrado da crucifixão do Nosso Senhor, né? Incruenta, é o símbolo do civilizado, é o símbolo do homem que absorveu, herdeiro daquele momento no Calvário, né? E é interessante, só para terminar o meu comentário, é interessante a última frase que eu li, né? Ai desses cristãos relaxados a quem o mundo pode entender e tolerará, por ver que tem uma mente conciliadora. Então, aqui ele dá o tom do cristão verdadeiro, né? O cristão verdadeiro é uma pedra de tropeço para o mundo, né? Ele sempre é um ser intolerável pelo mundo. Então, ai
desses cristãos, ai desses cristãos, relaxados, a quem o mundo pode entender e tolerará, por ver que tem uma mente conciliadora. Então, queria agora ouvir os comentários, as observações de vocês, se elas existirem. Professor, Sim. todo esse ambiente de horror e mais um aspecto psicológico que o Padre Faber narrou na leitura de hoje, me faz pensar lá no Gênesis, em que Deus disse, né, à serpente: porém inimizade entre a sua descendência e a dela. Então, porque a gente, toda vez que a gente vê uma criança, né, a gente olha para uma criança, acha ela fofinha, engraçadinha, e aí, quando você vê um adulto completamente afastado, né, de Deus, de toda a moralidade proposta e ensinada pela igreja, você pensa que ela já foi uma criança, né? Você pensa que aquele adulto ali, malvadão, já foi uma criança, né? E muitas vezes a gente com essa ideia de que o ambiente é que faz, né, todo mundo nasce bom, que O ambiente que degrada as pessoas. Né? isso, Jean-Jacques Rousseau. pois é. E aí a gente não pensa que Deus já tinha dito que haveria uma descendência da serpente. Sim. A gente nunca pensa nessa descendência da serpente. A gente com essa coisa, né, dessa última frase que o senhor disse, o senhor leu aqui, o senhor releu, né, de cristãos que conciliam tudo e que a gente tem que tolerar tudo para ser um bom cristão, é ser um tolerante de tudo. Esquece que é impossível tolerar o que é o mal, né? A gente fica achando que tudo é bom, né? Que todo mundo é bom. Nós não temos, nós perdemos a capacidade de reconhecer o mal como mal. Em qualquer lugar que ele esteja, né? Pois é. E pior ainda, né? Qualquer lugar onde ele esteja. Lugares sofisticados, bonitos. Sofisticados, bonitos, iluminados com luzes coloridas. Com toda a sofisticação, né? Ou mesmo em ambientes que deveriam ser de muita espiritualidade. Ah, sim. Em todos os lugares. Aí que é pior, né? Você vê, a conciliação do mundo, aqui, que o padre Faber fala na última frase, foi o que ocorreu na igreja com o Concílio Vaticano II. Essa é a grande monstruosidade do concílio. Foi ele conciliar-se com o mundo. Né? Basta ler o discurso de encerramento do concílio do Papa Paulo VI. Para vocês verem exatamente o que o padre Faber falou nessa última frase. Não nos bastasse já o pecado original que desordenou tudo, né? Ainda tem aqueles que hoje confundiram ainda mais a nossa cabeça e que nos deixaram com mais dificuldade ainda de discernir entre bem e mal. Isso. Ovelhas sem pastor. Com vários lobos. Que peleja, né? Mas é o que Deus quer de nós, né?
É uma tristeza, né? É uma tristeza a gente ver isso, porque quanto mais a gente conhece da doutrina católica, da tradição católica, da história da igreja, mais isso é lamentável. Mais isso é lamentável. Giovana levantou a mão. Eu queria só falar uma coisa antes da diga. Giovana. É só porque, se ela for mudar de assunto, que bons exemplos disso, né, de uma coisa e outra, é a gente pensar em São Pedro e Judas, né? Sim. Que um pecou por fraqueza ao negar ao Senhor 3 vezes. E o outro pecou por malícia, né? Vendendo tão barato. Então, é a maldade que a gente precisa começar a exercitar os nossos olhos para ver, para a gente poder discernir as coisas. Né? Ver dentro da gente mesmo, né? Justamente, professor. A gente fica pedindo tanto a Deus o discernimento, né? E a gente precisa começar pensando nisso, né? O que é fraqueza, o que é maldade. E é como o senhor disse aí, né? Principalmente dentro de nós mesmos. O padre Felipe fala aqui, Ana Paula, é necessário discernimento espiritual para a sua correta apreciação. Correta apreciação dessa diferença de mundos, né? Do mundo de Jerusalém e do mundo do Calvário, né? Discernimento espiritual. Não há como. Essa é a delicadeza, essa é a finura, essa é a sutileza da nossa igreja. Da Igreja de Cristo. Né? Comparado a isso, todas as outras coisas, todos os outros raciocínios, toda a filosofia, toda a sociologia, toda a política, são coisas de brutamontes. Sem esse discernimento espiritual, não há como prosseguir, né? Não há como prosseguir. Giovana, com a palavra. Salve, Maria. Salve. Não, era só complementar na parte de tolerância, me vem à cabeça logo incluindo aí o respeito humano, né? Sim. Para não chatear, para não ferir os sentimentos dos outros. Aí você acaba aceitando coisa que ofende Nosso Senhor. Essa é a doutrina do tal do respeito humano mesmo. Né? Essa é, de fato, o que a igreja nos ensina sobre respeito humano. Né? Parece até que a igreja está sugerindo que a gente não respeite o ser humano. Né? Mas não tem nada a ver com isso. Né? Nós temos que agradar a Deus em tudo. Até correndo o risco, e muitas vezes acontece isso, né, de desagradar os homens. Nós não podemos misturar-nos com o mundo, né? Porque nós somos exilados, né? Essa palavra é usada muitas vezes pelos santos, né? Nós estamos no exílio, né? Como é que é a expressão? A expressão é vale de lágrimas, né? Que é a expressão da bela oração lá. Enfim, nós não podemos nos conciliar com o mundo, com os valores do mundo, né? Esse aqui é o ponto, porque nossos valores são muito elevados para serem rebaixados, né? Aos valores do mundo, né? Então, e quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Né? Quantas e quantas vezes, né? Nós nos conciliamos com o mundo, né? Isso é muito triste, né?
tá moda aí a palavra resiliência, né, professor? E aí, ser resiliente, inclusive, é você ir se adaptando a tudo que o mundo propõe, né? Isso é um perigo danado. A gente muito perigo a gente ter uma antipatia desse novo normal, né? Então as pessoas vão se adaptando ao mal, elas vão se acostumando a isso, né? E vão ficando indiferentes a isso. Passa a não se assombrar com mais nada. É tudo normal. Isso aí, né, foi o papo da evolução, né? As coisas foram evoluindo até chegarem a esse ponto. Pelo amor de Deus. Ou então é aquele raciocínio. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi assim. Vocês estão assustados porque, sei lá por quê, porque o mundo sempre foi assim e as pessoas têm que se adaptar mesmo. Tem que evoluir, tem que usar os mecanismos modernos, etc, etc, etc. Isso tudo é papo de serpente, Ana Paula. Isso é tudo o papinho da serpente do paraíso lá, né? Essa tal de resiliência. Eles comparam até com organismos biológicos, né? Que para sobreviver tem que se adaptar, né? Tem até essa comparação sofisticada, né? Mas assim, nós não somos assim, né? Nós temos que nos adaptar às leis de Deus e desadaptarmos das leis do mundo, né? Para nós não há opção, né? Não há uma terceira via, né? Enfim, e isso torna a nossa vida, a vida do cristão, ao longo das épocas, das eras cristãs, né? Ela foi variando conforme a civilização foi se adaptando ou desadaptando dos valores cristãos, né? Então, ela nunca foi fácil, a vida do cristão, né? Católico. Mas houve épocas, né, em que por toda a sociedade estar coberta com aqueles conceitos cristãos, era mais fácil você viver uma vida segundo os princípios cristãos, né? Agora, quando o mundo foi se desarranjando, né, a partir da Renascença, um pouco antes da Renascença, obviamente, o mundo foi se desarranjando, né? Muito vagarosamente, obviamente, né? Por exemplo, foi muito mais fácil para os cristãos na Renascença do que foi no século XVIII, do que foi na Revolução Francesa e daí para frente, né? O mundo já estava se desarranjando, mas a sociedade ainda mantinha uma capa, uma cobertura cristã, né? Então, já havia escândalos, né? Inclusive dentro da igreja, né? Mas as coisas chegaram a um ponto hoje, né, em que nós estamos, católicos tradicionais, né, sendo espionados pelas agências de segurança nacional, né? Nós estamos agora passando, no caso dessas agências, né, ao status de extremistas, né? Nós estamos sendo espionados, estamos sendo catalogados pelos agentes de segurança dos países. Eu sei dos Estados Unidos, não sei em outros países, mas eu imagino que essa coisa vai se espalhar, né? Então, hoje nós
estamos sendo encarados como uma ameaça à sociedade. E, na verdade, do ponto de vista geral, nós somos mesmo uma ameaça a essa sociedade. Né? Porque os nossos valores ameaçam profundamente os valores sobre os quais está baseado essa sociedade. Né? Então, agora, como as coisas estão muito mais sofisticadas, né? Nós passamos a ter um status policial por simplesmente praticarmos a nossa religião, né? E as coisas estão evoluindo muito rapidamente nos Estados Unidos. Eu não tenho informação de outros países, não tenho informação do Brasil nesse aspecto, né? Porque nos países comunistas e muçulmanos nós já somos mortos aos borbotões, né? Sem órgão de segurança nem nada. Simplesmente nós somos mortos, né? Os cristãos. Mas então a sofisticação agora está aumentando muito contra nós, né? Então nós estamos agora correndo o risco de sermos ou pelo menos tentar, eles vão tentar nos exterminar, simplesmente, né? A Giovana levantou a mão aí. O meu celular também, lerdo. Estava lendo o senhor falando das espionagens, né? Eu lembrei que nesse do Pascal, e no finalzinho, quando nós fazemos as orações pelo pontífice, pelos governantes. Sexta-feira, a oração dos fiéis. Isso. E tem a parte que chega nos judeus, né? Mas aquela oração já foi modificada, né? Aquela que foi lida na missa foi... já está modificada. E eu lembrei que não era para ajoelhar. Não é para ajoelhar, exatamente. Nessa oração, não se ajoelha. Com aquele levate... não faço. Não. Eu lembrei Cristina, que ela estava do meu lado. E depois veio esse negócio de espionagem e tal. Eu falei assim, não, eu e Cristina, se for isso mesmo, nós estamos marcadinhas. Porque provavelmente ela, o professor Anguete... Não. Mas interessante é por que não ajoelhar. É por causa dos carrascos do Nosso Senhor que se ajoelharam perante ele na Coração de Espinhos de forma desrespeitosa, né? Sim. Então ali é a hora que a gente mantém o respeito ao Nosso Senhor, não se ajoelha, né? Quando a gente reza, a oração antiga era aos pérfidos judeus, né? Os obstinados judeus. E justamente por isso, né, essa obstinação aí, a gente não ajoelha pela obstinação. Não. Na oração nova, ajoelha, né? Uhum. O padre fala, ajoelha, levanta e tal. Mas na antiga, não. Porque também a oração é pela conversão dos judeus, né? Uhum. É isso mesmo. É uma forma dos órgãos de segurança nos detetar, né, Giovana? Diga, Cristina. A gente fica muito perplexa, porque quem acabou ajoelhando foi a igreja, não é, professor? Foi, ué. A igreja, com o concílio. Não, na verdade é o missal de 62, né? Esse que é o problema, é que enfim, é muito triste falar isso, né? Eu acho que, sabe, se tem um erro que o Dom Lefebvre cometeu, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu aqui, euzinho, para falar isso, né? Mas se há um erro que ele cometeu foi adotar na fraternidade o missal de 62.
existe explicação para isso, enfim, as pessoas que conheceram Dom Lefebvre contam por que ele fez isso, enfim. Mas esse foi o grande erro, né, da fraternidade, né? O IBP, por exemplo, ele adota a Semana Santa antiga, né? Toda o rito da Semana Santa, que é celebrado pelo IBP, na Semana Santa Antiga. O Vaticano permitiu, na Semana Santa, a adoção do missal anterior. Há um documento da Igreja permitindo os grupos tradicionais celebrarem a Semana Santa pelo rito anterior, né? Mas, enfim, rito anterior a Pio XII, inclusive, né? Mas, enfim, esse é o rito que nós celebramos, né? A administração apostólica celebra por esse rito, a fraternidade também, né? Eu não sei os outros grupos, como é que eles celebram a Semana Santa. Por exemplo, eu não sei aqui no Brasil a Resistência, como é que ela celebra a Semana Santa. Não tem informação sobre isso, mas enfim, essa é a história, né? Não adianta, enfim, é bom a gente saber a história, né? Enfim, e entender, né, as coisas, mas é igual Chicó, né? Eu só sei que é assim. É muito importante, professor, conhecer essa história, porque ela já está sendo apagada, né? A gente percebe hoje movimentos assim aguerridos dentro da igreja, mas já travando batalha numa situação sedimentada em relação ao modernismo, como se o modernismo não fosse mais um problema, não fosse uma heresia devidamente codificada, né? Destrinchada pela igreja. Então, a gente vê assim, uma geração que está, digamos, eu não sei o que essas pessoas acham, se elas são, tudo revolucionário, mas brigando aí, grupos de discussão, manifestações muito aguerridas aí nas discussões sobre algumas conspirações assim atuais de poder, grupos que saem da igreja, eclesiásticos que formam grupos, sem a menor noção de que a igreja é um corpo que você, apartado dela, você não tem poder nenhum. Não. Aliás, você não tem poder nem dentro dela, não é? Não nos pertence essa luta, esse posicionamento. Ontem, tem um rapazinho que é meu amigo de Facebook, eu acho até engraçado falar amigo de Facebook, né? Essa coisa é engraçada. Mas ali é um local que, apesar de eu não me manifestar mais, eu gosto de observar muito as coisas como estão sendo discutidas ali, por causa do perfil das pessoas que ainda restam ali. Elas têm uma característica específica. Pelo menos aí, ao longo dos 10 anos, a gente sempre vê. E esse rapaz, que parece ser muito inteligentinho, acho que é tradutor, não perde a chance de falar mal da tradição, mas como ele tem um bom domínio da língua, ele chega a ser virulento, sem querer ser, mas já sendo. E ontem foi sobre Dom Marcel Lefebvre que ele falou. E eu já tinha, eu cansei de conversar com esse rapaz. Para ser tão professoral, você não sabe o que aconteceu. E é uma coisa interessante que, como ele domina a língua,
ele não acredita no problema da semântica, da hermenêutica do concílio, que é fulcral, não é? É, Então, o professor, as novas gerações, elas já estão totalmente dominadas pela semântica do concílio. Esse mundo moderno, porque o senhor pensa bem, nos primórdios do cristianismo, o mal, eu acho que ele era até geograficamente apartado numa pequena cidade, ou mal vamos dizer assim, os antros, né? Antros de perdição. Porque nós temos várias escalas de perdição, não é? Nas nossas disposições internas, nas nossas relações cotidianas. Você pode ser um comerciante mau, um usurário, mas você tem também aquela escala social, né? Então, os antros nas cidades acho que dos primórdios do cristianismo, elas tinham marcadamente aqueles lugares que não se ia, ou quem ia a gente já, né? Hoje não. Hoje nós vivemos praticamente num prostíbulo aberto. é. Todo dia passa aqui na minha rua um carro tocando uma música que ela fala de sanidade o tempo inteiro. A música fala isso o tempo todo. E se você vai ver o que é balada, né? Porque balada é um lugar que sabe lá Deus, né? Pessoas normais que a gente conhece estão lá, sabe? Aquela Então, coisa. Então eu acho que a coisa está muito difícil, viu, professor? tá. Eu não consigo parar de falar disso, eu fico muito chocada. É, é. Não, a degradação civilizacional, ela agora é assim. Você vê essa coisa da música, né? É muito fácil da gente. Eu não sou um cara apreciador de música, eu não tenho ouvido para música, então é, essa coisa da música para mim é difícil de analisar, inclusive. Mas a degradação dá para ver, né? E a degradação hoje, ela está em todos os níveis, né? Você vê, por exemplo, pessoas de vários níveis sociais escutando a mesma música e essa música degradante, né? Você passa perto de carros chiquérrimos, você vê a música, você passa perto de um carro todo escangalhado, a música é a mesma, né? Esse funk, esse negócio. Então, assim, é o que você falou, os antros já não tem mais lugar exato para você identificar. Professor, o nível de sensualidade de tudo É, é muito profundo. é. É, mesmo a música que não tem essa letra, ela é uma música que evoca é, a lassidão, É. a lassidão, é, Os instintos mais a, baixos do homem. os instintos mais baixos. Todo mundo pensa num romancinho, não é? Todo mundo é levado. O professor, resistir a esse mundo não está fácil para essas novas gerações Não. que estão fora da igreja e mesmo dentro da igreja. Eu falo assim, a igreja mais modernista, é impossível que esses jovens eles consigam enxergar a olha, ter esse discernimento que o tempo inteiro nós estamos falando aqui, pedindo, né, para que a gente não caia. Mas hoje a coisa é mais um pouquinho além, porque discernir não é possível mais para essas novas gerações. Não. Tristeza, né? É, Deus tem que ter misericórdia desses jovens, o professor. Tem que ter, não, nós temos que rogar a ele que ele tenha, é, né? discernimento é uma coisa que eu acho que a gente deve pedir em todas as nossas orações, né? Assim, nas intenções do texto, nas orações, nas intenções das missas, a gente deve sempre pedir discernimento a Deus, né? Porque o discernimento nosso é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. E numa época que a gente está precisando de tanto discernimento, não há como não pedir incessantemente a Deus esse discernimento, né? Discernimento para a gente primeiro proteger a nossa alma, depois proteger a alma dos nossos próximos, dos nossos entes queridos, né?
E depois, muito depois, se for possível, proteger as outras pessoas. Né? O discernimento, como perseverança final, eu acho que tem que estar em todas as nossas intenções, das nossas orações. Né? O Felipe está falando assim, mas o pessoal acha tudo normal. No máximo metem pau no funk. Mas as outras músicas acham lindas. Axé e por aí vai. É isso mesmo. É o que a Cristina falou, Felipe. Há uma degradação geral na música, né? Na arte como um todo. E ninguém observa, né? Ninguém observa isso, infelizmente, né? E nós ficamos aí, Cristina, os jovens, esses jovens que você fala, né? Mesmo os jovens que frequentam, alguns que frequentam a missa antiga, eles podem encaixar naquela categoria que o Márcio criou, né? São os tomistas de escadaria da igreja e os escolásticos de padaria. Eles estão completamente desorientados. Eles estão num ambiente bom. O ambiente é bom, mas nesse ambiente eles estão desorientados. Eu não sei como analisar essa situação, né? Mas provavelmente o Márcio levantou a mão. Não sei se foi o Márcio ou a Ana Paula, que eu citei. Ele tem direito de resposta. Não, fui eu. Ele precisou subir. Mas é porque justamente para contar de algo que ele mesmo me falou, que ele estava assistindo um vídeo de um percussionista. O cara é estudioso de percussão. É formado em música e tal. E aí ele estava num país da África, junto com percussionistas de lá. E aí ele foi fazer ele fez a batida do funk com a mão. E o cara falou para ele, para agora, porque senão daqui a pouco as mulheres aqui vão ficar todas afoitas, porque essa batida é uma batida de invocação de espíritos baixos como a pombagira. É a batida do candomblé. Pois é. Aí só imagina esses bailes. Ninguém pode imaginar os bailes, não, viu? Eu acho que ninguém pode. Difícil. Não dá. Não dá, né? É demais pra nossa cabeça. Não tem. Nós não temos capacidade pra isso. Não. Professor. Diga, Cristina. Isso que a Ana Paula falou é perceptível nessas festinhas. E assim como o senhor falou que carro bacana e carro acabado, festa bacana e festa acabada. É a mesma coisa. Não existe mais uma distinção. Agora, acho ótimo quando o senhor fala, eu não tenho muita... como é que fala? É muito gosto para a música, o senhor falou isso, mais ou menos? Ô, professor, o senhor sabe que a gente fala coisas escandalosas aqui, né? Então, vou falar mais uma. Para esse mundo moderno, eu acho que nós vamos virar um escândalo. Mas eu, particularmente, há muitos, eu falo assim, qual a necessidade de música? Para quê? Para quê? O dia inteiro, música tocando em qualquer lugar. Você entra no carro, televisão, carro, o vizinho. Sábado e domingo é o inferno. Consultório, supermercado, elevador. Filme, tudo. A música é... Olha, professor, eu não posso deixar de falar isso, porque eu estou tão assim, encantada. Eu tenho ouvido de novo a Santa Bernadette, a história de Santa Bernadette. E em tudo, eu vou te falar, as 3 primeiras aulas, com a descrição do mundo de Bernadette, olha, qualquer pessoa que quiser fazer uma analogia para fazer algum juízo, volta ali naquelas aulas, sabe? Juízo quer dizer assim, se você quer pensar, você quer fazer uma abstração, se algum modo de vida que a gente está levando é algo muito fora, assista a aula. E eu pensando isso, assim, houve um tempo em que música
não existia na vida das pessoas. É. A vida de hoje tem trilha sonora, professor. Todo mundo tem uma trilha sonora. Trilha sonora do casal, do casamento, do primeiro encontro, do primeiro beijo, do primeiro não sei o quê, do primeiro. Tudo tem uma música específica. Música, e não para, não para. Aquele barulho não para. Pelo amor de Deus. Festa com música é uma coisa que eu nunca entendi, é festa com música. Você vai para lá para conversar, encontrar as pessoas, tem música na sua. Barzinho. Mas eu acho que é muito para impedir o nosso recolhimento. Porque eu acho que mesmo quando você está empurrando um carrinho no supermercado, você está ali sozinho em silêncio, você começa a pensar na sua vida, nas coisas. E a música, esse barulho todo infernal que a gente está no meio dele, impede isso. As pessoas não suportam. O Márcio falando também que lá no Caraça, uma mulher, ai, pelo amor de Deus, esse silêncio aqui tá demais, eu preciso voltar para a civilização, eu preciso voltar para o barulho. Tem pessoas que chegam em casa e ligam a televisão simplesmente para ter um barulho de fundo. Elas não suportam a própria companhia, elas não suportam os próprios pensamentos, não suportam se confrontar. Para mim, isso para mim, né, é tudo fuga, uma maneira é um escapismo mesmo. E sem... Você está se distraindo. Tem um nível também que é o de você sensualizar. Não é sensualizar, porque no dia a dia não tem isso. Mas você está sempre escapismo. Falou bem, Rafael. Na verdade, assim, é estimular os instintos mais baixos da alma para que os instintos mais altos não sejam dessensibilizados. Na verdade é isso, né? Cristina, você falou, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um livro de um cara chamado Bloom, mas não é o Harold Bloom, não, é um outro Bloom. O livro é The Closing of the American Mind. Esse livro agora teve recentemente uma edição comemorativa dos 50 anos que o cara escreveu. Esse livro é um clássico de crítica social e política. E esse livro é o fechamento da mente americana, né? The Closing of the American Mind. Eu não sei se ele tem tradução. Eu li há muito tempo esse livro e o autor desse livro é um professor universitário da área de filosofia, e ele escreve o livro como uma crônica da degradação social dos Estados Unidos a partir da década de 70. E ele coloca como ponto central, como fator fundamental desse decaimento do nível mental americano, o advento daqueles, como é que chamava aqueles inventado pela Sony, aqueles coisas que você punha, eram os primeiros Estéreo? Não, que era tipo um celular que você põe o fone. Walkman. Ele falou assim, esse advento, ele fez o seguinte, ele colocou a música no ouvido de todo mundo, em detrimento de qualquer relação social. Então as pessoas iam para o trabalho, sentavam na mesa para fazer o trabalho, colocavam o fone de ouvido. Hoje todo mundo faz isso, né? Mas na época, ele descrevendo isso, era uma coisa nova. Eu passei por isso, porque aqui no Brasil, quando eu saí daqui, não era tão comum isso. Quando eu saí daqui para o doutorado, quando eu cheguei no Canadá, nas salas de estudo da universidade, na biblioteca, na cantina da universidade, todo mundo tinha um Walkman com um negocinho no ouvido.
Ninguém conversava mais com ninguém. Isso na década de 90. Que não existia nem internet, nem nada disso. E quando eu li o livro, eu fiquei assim, impressionado. Porque aí ele lembra Platão, né? Ele lembra Platão, a questão dos poetas, que Platão dizia que tinha que matar todo mundo na república dele, não ia existir poeta no sentido da música também, né? Da poesia, da música. Mas é curioso porque ele identifica o ponto central a partir do qual há uma degradação social profunda nos Estados Unidos e mental com o advento do Walkman da Sony. O que dá mais ainda peso ao seu argumento, Cristina, da questão e da Ana Paula, né, da questão dessa coisa, desse barulho, né? Você vê que na expressão que a Ana Paula estava contando o caso, essa pessoa lá no Caraça, ela estava querendo voltar para a civilização, porque ela identifica a civilização com barulho, né? Ela não identifica a civilização com silêncio. Então, essa pessoa está tão distante da civilização que ela acha que civilização é barulho, né? Ela, por exemplo, para nós, civilização é a regra de São Bento. Ela que criou a civilização, né? Para ela é o barulho. Isso mostra o quão longe nós estamos da civilização já hoje, né? É uma coisa impressionante. E se eu penso bem, o Caraça e civilização, contraste, né? E essa é a questão que sempre se nos coloca como ser católicos hoje e vivemos em meio a todo esse valor, né? Porque quando a gente afirma os valores tradicionais da Igreja Católica, nós sempre encontramos, eu não vou nem falar em modernistas, eu vou falar em conservadores, querendo fazer uma ponte cultural de aceitação, assim, como se vocês não vão trazer o medievo de volta. Bom, como se alguém fosse louco de pensar isso, né? Isso é louco. Assim, não, porque a gente é meio lunático, né? Nós vamos construir castelo, imagina. Então, assim, essa discussão, professor, ela aí não é discussão, mas eu acho assim, a gente já leu alguns livros e eu estou sempre falando, né, da nossa leitura do Romano Américo, que o senhor foi tão pontual com ela, tão rica. Mas eu acho que ainda falta uma análise dentro da igreja que seja mais pontual sobre esse aspecto do assentimento dentro do concílio, com intrinsecamente dentro dele a guerra cultural que aconteceu. Eu falo assim, guerra cultural no sentido de assentimento a essa teatralidade, a essa representação, a esse mundo imaginativo que concorda que a gente tem que assistir peças de teatro, novela, dramalhão, escutar música, como se isso fosse entretenimento necessário e vital para a nossa vida, amortecendo o tempo inteiro, amortecendo a nossa vida, não é? E a igreja, ela trouxe esses elementos. A gente sabe, que está careca de saber, eu que frequentei uma paróquia assim, você chega numa comemoração da Páscoa, aquele pano jogado no chão, aqueles trigos, né? Aquele crucifixo, aquelas pessoas malemolentes ali falando da Páscoa. Então, eu acho que existe uma necessidade de uma análise em profundidade, no nível de um Romano Amério, desse outro lado cultural do concílio e, ao mesmo tempo,
a gente precisa de encontrar o modo de ser católico nesse mundo desse jeito. Para mim, hoje é tão fácil ver isso, professor, que eu aposentada, a gente fica mais em casa, e quando você sai, você toma um choque com o mundo, né? Mas para esses jovens atuais, eles não sentem choque com o mundo, eles não sentem. Não, eles buscam a tradição, mas como se eles estão na água? É o peixe que não enxerga a água, e quem há de ser culpado por ser peixe e não enxergar a água? É complicado. Muito complicado. Você sabe o que falta, Cristina? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O que falta hoje são documentos magisteriais para nos orientar. Na verdade, é isso que nos falta. Documentos tipo encíclicas papais antigas, dizendo, olha, isso não é católico, isso aqui que é católico. O católico no mundo moderno tem que agir assim, assim, assado. Foi isso que no século XIX os papas sempre fizeram isso com os católicos. Agora não tem mais ensino magisterial. Eles não, o magistério da igreja não está mais preocupado com os católicos desorientados no mundo moderno. Então é isso que falta. Claro, faltam obras de grandes intelectuais para nos orientar também. Mas o documento magisterial é fundamental, né? Fundamental. Veja bem. Como é que você espera alguma coisa de uma igreja que fez um Concílio Vaticano II e que o Papa reinante, ao final do Concílio Vaticano II, 7 de dezembro de 65, fala o seguinte no discurso de encerramento. Preste bem atenção no que o Papa Paulo VI fala. O humanismo laico e profano apareceu finalmente em toda a sua terrível estatura e, por assim dizer, desafiou o concílio para a luta. A religião, que é o culto de Deus que quis ser homem, e a religião, porque o é, que é o culto do homem que quer ser Deus, encontraram-se. O que aconteceu? Combate, luta, anátema. Tudo isso poderia ter se dado, mas de fato não se deu. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Com efeito, um imenso amor para com os homens penetrou totalmente o concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades humanas, que são tanto mais molestas quanto mais se levanta o filho desta terra, absorveram toda a atenção do concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentes, dai ao concílio ao menos este louvor e reconhecei que este nosso humanismo novo. Também nós, e nós mais do que ninguém, somos cultores do homem. Então, depois que você vê um negócio desse, Cristina, sinceramente, não há de se esperar nada magisterial a respeito do... nós estamos completamente perdidos. Somos ovelhas em meio aos lobos sem pastores. Né? Ana Paula levantou a mão. Oi, professor, beleza? Opa, Márcio. Joia. Essa luta, o humanismo aí chamou o pessoal, o concílio para briga e ainda ganhou a luta com golpes baixos, o juiz roubando ainda por cima, né? Sabemos como é que foi por trás dessas e os vencidos saíram soltando foguete. Pois é, isso, pior ainda, né? Os vencidos foram confraternizar com os vencedores, né? Mas essa questão que você tinha falado, que ficou na minha cabeça do Walkman, aí, na verdade, toda forma de alienação acaba causando anestesia nas pessoas, né? Por isso que as lições da igreja a respeito do combate aos 3 P's, o prazer, o poder e o possuir, no caso do Walkman, tem a ver com o prazer, né? E para comprar o possuir,
né? E para poder ter isso tudo, você tem que ter certo poder também, poder econômico, né? E ascensão desse ponto aí. E é toda forma de alienação, é o Walkman, a televisão, como a Cristina falou, são as peças teatrais, são as novelas, né? Tem aqueles estudos que a influência das novelinhas da Globo, a quantidade a diminuição do número de filhos, a escalada dos divórcios e tudo mais, bem influenciado por isso. Mas tem essa questão da alienação que às vezes eu via lá em casa, o pessoal ficava babando na frente da televisão, tentando interagir com alguém ali, mas todo mundo ficava mandando calar a boca e cuidar da minha vida, né? E essa alienação, ela tende exatamente a fazer isso, dividir as pessoas e ficar cada qual no seu canto, desfazer assim, qualquer senso de pertença a um corpo social, familiar, e pro egoísmo um pulinho, né? E sem contar que a gente fica sem meditar, vamos dizer assim, as nobres verdades, e sem meditar essas verdades, porque da cabeça está ocupada demais com o estímulo sensorial, a gente acaba sem ter uma espécie de respiração para a gente poder, de fôlego, né, para a gente poder cumprir aquelas moções que são inspiradas para nós nessas meditações. E aí, né, eu faço eco junto com a Ana Paula aqui, que a gente não tem, estamos entre lobos, sem pastor, mas nós vamos ter que apelar para São Francisco de Sales, São Francisco de Bigode. É isso. Né, outros que consigam, depois de bastante busca, lançar alguma luz aqui e ali para a gente poder saber se portar, né? Caso a gente não tenha recebido nenhuma orientação na vida. No caso, como eu falo assim, em questão dos meus pais, eles vieram de um ambiente praticamente semi-feudal, eles souberam passar muitas coisas boas, mas eles não estavam preparados, por exemplo, para viver uma lei da selva, dizer assim. Como até hoje eu me sinto um pouco despreparado às vezes para isso, mas os meus inimigos me deram lições valiosas quanto a isso. Às vezes eu não tenho coragem de praticar, eu tenho escrúpulos o suficiente para não me submeter a esse tipo de ética. E essa história do Caraça, eu presenciei, e o Caraça, ele praticamente, assim, tem muita gente que vai lá naquela igreja, reza, lá tem as relíquias lá, tem um corpo de um mártir, né, que foi colocado lá, mas a grande maioria vai lá só para turismo ecológico, né? Puxadinha, ver os bichinhos, cansou, tá muito barulho, muito silencioso aqui, deixa eu correr pro shopping center de volta, deixa eu correr pra cidade, pra baladinha, né? Era essa a colocação que eu tinha. E outra, que como se diz aí, né, ideologia católica radical alegada pelaquela agência, né, de policial americana, a verdade agora não é problema de segurança nacional, é problema de segurança global. Então eles estão fazendo essas investigações para todos os lados. Eu recebi um alerta desse do pessoal com quem eu tenho contato na Alemanha. Às vezes é mais fácil eu ter contato com os alemães do que com os próprios brasileiros, só para você ter ideia. E o senhor pode ficar sabendo que tem gente que trabalha como informante de inscrição, inclusive aqui no Brasil. Pois é, aqui no Brasil eu não tenho essa informação, né? Mas enfim. Mas se você está falando, eu acredito. Nós temos. Tem coisas assim que a gente nem às vezes imagina que acontece, pelos motivos mais assim. Que a gente não consegue entender a princípio, mas depois, vendo como são e assim, que motiva isso, a gente vai entender que é perfeitamente viável, perfeitamente lógico. Né? Bom, mas era isso. Não sei se eu vai estender mais alguma coisa. Mas eu gostei de saber, pelo menos, que nós estamos sendo espionados. Aqui, mesmo aqui, né, no Brasil. Que coisa linda, né? Coisa linda, realmente. É o estado do mundo, é o estado que a igreja está. Nós não podemos, de fato. Agora, tem um aspecto que a Cristina falou da questão da guerra cultural inserida nesta grande guerra espiritual, né? Nós temos
também algumas referências em relação a essa guerra no próprio Brasil, boas também, né? Antigas, mas boas, porque são previsões dessa guerra que estava ainda no início, né? Nós temos autores brasileiros que nós podemos ler para nos, enfim, nos posicionar, né? Não esqueçamos de Corsão, né? O grande católico que viveu até 78, né? Não é tão antigo assim, né? E ele, enfim, a obra dele toda toca em vários pontos dessa questão, né? Do ponto de vista muito firmemente católico, né? Nós temos até Nelson Rodrigues como uma referência para isso também, né? Nas crônicas, né? Eu estou me referindo às crônicas dele. Enfim, nós temos certas pessoas que nós podemos ainda ler para nos alimentar, né? Nesse aspecto da guerra cultural embutida na guerra espiritual mais ampla, né? Nós temos, de um ponto de vista não tão católico assim, e até do ponto de vista religioso questionável, mas do ponto de vista histórico e social extraordinário, o próprio Olavo de Carvalho, cuja obra previu várias coisas que aconteceram, né? E uma obra de análise política e cultural que também tem muitas coisas boas para a gente aprender, né? Eu acho que a diferença do Olavo para o Corsão, não quero comparar a magnitude da obra nem nada, é que o ponto de vista da onde parte Corsão é o ponto de vista tomista católico, e não é esse o ponto de vista da onde parte o Olavo. Mas, fora isso, eu acho que as obras podem também ser lidas e tiradas algumas coisas boas, né? Esse é do ponto de vista, digamos assim, de orientação para nós, né? Mas quem dera, né, que nós tivéssemos papas que escrevessem encíclicas, né, como, enfim, Mortale Dei, do Leão XIII, Rerum Novarum, do Leão XIII, 40º ano do Pio XI, enfim, encíclicas que tinham um ensinamento muito prático sobre a posição dos católicos naquele momento da história, né? Isso nós não temos mais, infelizmente, né? Professor. Sim. Como o senhor foi assim, acho que não sei, realmente o Gustavo Corsão, ele consegue nos artigos dos jornais tocar em cada uma desses, ele toca com previsão, né? Agora, outro dia eu coloquei uma publicação do professor Olavo de Carvalho e o Leonardo Namorato agradeceu. Eu estava prestes a escrever exatamente o que o senhor acabou de dizer, no seguinte sentido: se tinha alguém com capacidade literária e conhecimento filosófico para escrever pequenas encíclicas, né, nesse sentido, essa pessoa era o professor Olavo de Carvalho. É uma pena muito grande que ele não tenha se dedicado a isso, até porque ele tinha uma divisão também, não é? Ele tinha o aspecto do pensador que eu acho que o impediu de se... Ele se declarava, ele falava, né, eu não sou teólogo, eu não falo de teologia, mas, olha, foi um desperdício, foi uma pena que ele não se dedicou a isso, porque ele tinha as armas literárias e de estilo, né? Porque ele tinha um estilo literário que enfrentaria o estilo literário do Concílio Vaticano II. Enfrentaria.
caso ele se posicionasse a esse respeito, não é? Você vê que naquele próprio texto, que é belíssimo literariamente, né? Ele trai uma origem, no mínimo, eu não diria não católica, mas enfim, ele fala do amor a Deus, etc, etc, mas ele fala numa perspectiva muito, muito geral. Um católico teria escrito aquele texto de outra forma. Tem isso sim. Ele fala um pouco, depois nos parágrafos seguintes, depois que ele fala do amor a Deus, etc., ele fala de valores com que você vai sacrificar a sua vida, mas que valores são esses? É um pouco como me observou uma amiga depois de você publicar aquele texto, é um pouco no estilo de Viktor Frankl, aqueles parágrafos posteriores, sabe? Eu até não comentei nada, né? Eu não comentei nada sobre aquele texto, porque literariamente é maravilhoso, né? Mas do ponto de vista do católico, não é um texto que, enfim... Exatamente. Isso é indiscutível, professor. Enfim. Ele como se diz assim, tangencia. Cadê, por exemplo, cadê o Calvário naquele texto? Cadê? Tem o amor é sacrifício, mas não amor, ele tangencia o caminho da solução, a verdade da vida, né? Pois é. O Calvário está sempre ausente, entendeu? Então, assim, o estilo literário é incomparável, mas quando ele se coloca, ele se colocou várias vezes, né, como uma pessoa que fazia uma filosofia independente da teologia. A minha filosofia não está, enfim, dependente da teologia, né? Ele se coloca numa posição antitomista, né? Porque para São Tomás de Aquino, a filosofia é a serva da teologia. Então, assim, é uma pena. É o que você falou. É uma pena. É uma pena porque eu falo que, assim, quando a gente pega uma linha de produção literária dele, que né, o Jardim das Aflições, a teoria dos 4 discursos, né, aquela teoria dos 4 discursos mais Maquiavel, a gente vê que ele tem as armas. Ele tem as armas. As armas de compreensão, de mundivisão. Ele tem as armas de compreensão. E assim, eu falo, esse lá não é o cerne do Vaticano II, mas o Vaticano II, ele tem esse lado que não foi enfrentado. Como que documentos imprecisos inauguraram como que uma escrita imprecisa inaugurou a forma de assentimento ao mundo. Porque por trás disso, o que a gente tem? Feuerbach, Hegel, toda essa linhagem esperta, essa linhagem que a gente precisa falar, né, professor? Essa linhagem esotérica. Hegel era gnóstico. Hegel era gnóstico. É uma linhagem. O senhor fala, né, quando a gente está falando da ciência, que é o campo do senhor, o senhor fala a ciência é bruxaria, mas essa filosofia também é. Essa filosofia ela é totalmente dominada por uma bruxaria, né? É isso mesmo. E essa gente atacou a linguagem humana, a revolução cultural é isso, não é? É isso. Mas infelizmente, enfim, o Olavo, ele tinha uma perspectiva diferente, né? E ele não, enfim, cumpriu o papel que ele achava que devia cumprir, mas os textos dele, aquele texto que você divulgou lá, é isso, né?
Belíssimo, mas cadê o Calvário ali, né? Que sacrifício nós temos que fazer? Em nome de que nós temos que fazer esse sacrifício? Né? Ele não ligou o sacrifício ao sacrifício da cruz. Então ele meteu o pau nas pessoas que quer ter um carrinho novo, não sei o quê. Tudo bem, isso tá beleza. Mas por que nós não... Qual é o sacrifício? Que valor que tem o nosso sacrifício, né? Enfim. Mas eu não quis comentar nada lá porque, enfim, isso é assunto muito complexo e tratar isso de forma rápida não é bom, né? Mas o texto é belíssimo. De fato é... Pois bem, pessoal, nós estamos aqui há muito tempo já, né? Vamos guardar energia para amanhã, para as próximas leituras, né? Nós estamos aqui na página 348 e amanhã, se Deus quiser, retornaremos aqui a essa página para continuar a nossa leitura. Deus lhes pague muito, muito, muito pela presença, pelos comentários, pela paciência, né? Vocês são muito generosos com essa leitura e comigo. Deus lhes pague muito, muito, muito. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.